Como a Polônia virou uma potência em educação em apenas 20 anos e o que o Brasil pode aprender com isso no alto dos rankings internacionais da educação. E aí, pessoal, chegando aqui com o nosso Pensar com Liberdade, trazendo até vocês em mais um roteiro, um bate-papo, aquela conversa. Demos uma olhada nesse texto, _pesquisa, né? Achei o assunto, claro, educação, objeto aqui do Pensar com Liberdade, e trouxe para vocês falando sobre o ranqueamento dos países, né, em relação à educação. A gente está chamando esse texto de Polônia virou uma potência em educação. É um texto da Paula Adamo Edoeta e claro que eu convido você, muito especialmente você, vem comigo. Como a Polônia virou uma potência em educação em apenas 20 anos e o que o Brasil pode aprender com isso no alto dos rankings internacionais da educação, perto de conhecidas potências da área como Finlândia, Singapura, Canadá e Coreia do Sul. Um país que tem avançado há relativamente pouco tempo, mas com constância e velocidade surpreendentes, a Polônia. Na edição mais recente do PISA, exame internacional que em 2018 avaliou 600 mil estudantes de 15 anos em 79 países ou regiões, Brasil entre eles, a Polônia ficou entre os 10 melhores colocados do mundo nos exames de leitura, matemática e ciências. Para efeitos comparativos, os estudantes poloneses fizeram em média quase 100 pontos a mais que os brasileiros em leitura, 512 contra 413, e ficaram 129 pontos à frente na avaliação de matemática. A prova aplicada pela OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, visa medir a habilidade de alunos globais em compreender textos, captar informações-chave, entender e aplicar conceitos matemáticos e científicos em seu dia a dia. O sucesso polonês, cujas pontuações superam inclusive as médias da própria OCDE, chama atenção por ocorrer em um país que, até poucas décadas atrás, era inexpressivo na educação e que tem um passado recente de destruição e pobreza, morte e destruição na guerra. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, 1939 a 45, quando a Polônia passou da ocupação nazista para a esfera comunista do leste europeu, estima-se que o saldo de poloneses mortos no conflito tenha sido de 6 milhões de pessoas. Cidades como a capital Varsóvia, Wrocław e Gdansk estavam em ruínas. Nos anos durante pós-comunismo, a situação do país tampouco era alentadora social e economicamente. É difícil descrever de maneira sucinta a desordem que assolou a Polônia num espaço de meio século. Depois da derrocada do comunismo em 1989, a hiperinflação entrou em cena e dominou o país. As prateleiras dos supermercados ficaram vazias e as mães não conseguiram encontrar leite para seus filhos. O panorama da educação também era ruim. Somente metade dos adultos das áreas rurais do país havia concluído o ensino fundamental. Mesmo em 2010, quando a Polônia entrou para a União Europeia e depois de reformas que promoveram o livre mercado no país, aproximadamente 1 em cada 6 crianças polonesas viviam na pobreza. Em um estudo das Nações Unidas sobre o bem-estar material infantil, a Polônia figurava na última posição do mundo desenvolvido. A essa altura, porém, a Polônia já passava por intensas reformas, as quais muitos analistas atribuem às altas taxas de crescimento econômico que persistem até hoje, embora lado a lado com desafios políticos. Uma dessas reformas acontecia na educação. Valorização de professores, autonomia e terapia de choque. Essa reforma, em 1999, é uma espécie de terapia de choque. No decorrer de apenas um ano, a Polônia implementou um currículo escolar mais rigoroso, mas com menos tópicos a serem abordados. As escolas tiveram mais autonomia para escolher livros didáticos e entre centenas de opções pré-aprovadas de didática e conteúdo a ser abordado. O novo programa fornecia os objetivos fundamentais, mas deixaria os detalhes para a escola. Ao mesmo tempo, o governo exigiria que 1/4 dos professores voltasse à faculdade para aperfeiçoar sua própria formação. Isso forçou um grande investimento em professores, tanto em capacitação quanto em remuneração e bonificação, e também em avaliações, que permitissem mensurar o desempenho ao final de cada ciclo e identificar quais alunos, escolas e professores precisavam de mais ajuda do governo. Isso sinalizava que os professores já não eram trabalhadores de nível inferior.
No que diz respeito às avaliações, a ideia não era apenas fazer os alunos acertarem as alternativas corretas, mas sim queríamos que eles pensassem estrategicamente e queríamos saber como eles entendiam os problemas. Olha que coisa extraordinária, hein, gente? Então, nesse exame do PISA aí, a Polônia ficou entre os 10 melhores colocados do mundo, em leitura, matemática e ciências, né? O PISA não é bem um exame igual o vestibular, que mede conhecimento muitas vezes só decorativo, né? Ele é a ideia de compreender textos, captar informações importantes, né? Entender e aplicar conceitos matemáticos, né? Isso ao seu dia a dia, quer dizer, é na prática, né? É na realidade dos estudantes. E o interessante que o texto levanta aí para a gente é que até poucas décadas atrás a Polônia era inexpressiva na educação. Tinha um passado recente de destruição e pobreza, né? Muito a ver com guerra, né? Como cita o texto aí. Passou-se o terror da guerra e aí surgiu a hiperinflação que passou a dominar o país, né? E aí o panorama da educação era bem ruim. 1 em cada 6 crianças polonesas viviam na pobreza. Então, dada essa situação, se começou uma reforma, né? Que foi chamada de terapia de choque, que implementou um currículo escolar mais rigoroso, contudo com menos conteúdo. Olha que interessante isso. Ele se tornou mais rigoroso, mas em contrapartida com assuntos mais selecionados, com assuntos que têm a ver com a realidade dos estudantes, né? Também foi exigido que os professores voltassem à faculdade para se aperfeiçoar, né? E é claro que isso acabou forçando um grande investimento, né? Capacitação, remuneração e bonificação dos profissionais da educação, né? Outra coisa foi repensar as avaliações, né? Fazer com que os alunos acertassem não só as alternativas corretas, mas queria saber como é que eles pensavam estrategicamente e como é que eles entendiam cada problema que lhe era proposto. Olha que coisa muito boa, né? Quiçá um dia a gente vai ter isso no Brasil, hein? Brasil que passa vexame nesses exames do PISA, né? E outros aí internacionais também, né?